pessoal, tudo bem? Voltei aqui pro YouTube. Para quem achou que eu não voltaria, estou aqui de volta. Gravei 4 dias lá em Porto Alegre, né, pro Papa Concursos, pro Sobral. Então, administração financeira orçamentária, como eu já havia comentado aqui no YouTube. E teve muita gente que falou, agora vai parar de gravar, agora vai desistir do YouTube e blá blá blá, mas não, né? Estou aqui de volta e vou continuar gravando, tá, gente? Então não achem que eu vou abandonar o canal, porque eu não vou. Só quero dizer, né, que fiz lá o meu melhor, dei o meu melhor, fiz vários quadros, todas as matérias, todos os blocos, fiz o quadro inteiro, com um monte de explicação, um monte de esqueminha. Então, para quem tem dificuldade em AFO e precisa de um curso completo, indico, né? Óbvio, porque fui eu que gravei, mas indico mesmo porque eu fiz com muito carinho, assim, fiz com muito cuidado. O material também escrito, fiz com muito cuidado. Com o objetivo de vocês acertarem as questões, né? Com o objetivo de passar pela matéria realmente como um todo, né? E tentar pegar tudo ali que tem de detalhe, de exceção, de regra, para vocês acertarem. Então, foi esse o meu objetivo. Eu gravei metade do curso lá, ainda vou precisar ir de novo para gravar mais a outra metade. Mas de qualquer forma, já vão começar a disponibilizar daqui uns dias e recomendo para todo mundo que tem dificuldade em AFO. Gente, vamos continuar aqui então os componentes da estrutura organizacional. A gente comentou no último vídeo sobre centralização, descentralização, amplitude de controle, blá blá blá. Eu não fiz uma introdução sobre estrutura organizacional, que eu acho importante, né? Eu não fiz, então eu vou falar agora bem rapidinho. A estrutura organizacional, a gente enxerga ela pelo organograma, que seria isso daqui, tá? Então, você vê ali aonde que está a direção, quais são os departamentos da empresa. Então, isso daqui se chama organograma, diferente de fluxograma. Fluxograma como é que eu posso dizer o nome? Esqueci. É o processo, é como você vê, para você ver as etapas de um processo, o fluxograma. Então não confunda fluxograma com organograma. Isso aqui é organograma que demonstra a organização, demonstra a estrutura organizacional, tá? Aí nós temos a estrutura formal e a estrutura informal. A estrutura formal é aquela que eu consigo enxergar no organograma. É a formalidade mesmo, a forma, a estrutura. Então, o diretor, o departamento, quem que obedece a quem que responde a quem que está no mesmo nível hierárquico, quem que está no nível abaixo. Isso é a estrutura formal, que eu enxergo no organograma. A informal, eu não enxergo no organograma, são as relações interpessoais das pessoas, essa estrutura informal. Então, por exemplo, o chefe pode ser amigo do cara que está lá embaixo, no operacional, do peão. Eles são amigos. Mas eu não vejo essa amizade, essa relação no organograma. Porque o chefe está lá em cima e o cara está lá embaixo no operacional. Então, essas relações interpessoais, elas também fazem parte da estrutura organizacional, mas elas fazem parte da estrutura informal. E essa estrutura informal, eu não tenho controle sobre ela. Eu apenas consigo gerenciá-la, tá? Então, ela é muito importante, ela complementa a estrutura formal, mas eu não tenho controle. Então, as pessoas têm relações com quem elas quiserem dentro da empresa, né? Eu não consigo controlar isso, então eu apenas gerencio isso. Continuando então aqui, nós falamos sobre 3 componentes no vídeo passado, agora a gente fala sobre mais 3, que são os últimos 3. Especialização do trabalho. O que significa, gente, a especialização do trabalho na estrutura organizacional? Significa o grau de especialização das atividades dentro da empresa. Então, o grau em que as tarefas são divididas e padronizadas. Essa ideia de especialização do trabalho, ela vem com Taylor, no início do século XX. E aí, qual que é a ideia? A ideia é que que o empregado faça atividades simples, repetitivas e padronizadas, porque isso levará
a um resultado de quantidade. Então, a maior quantidade de produtos produzidos, de serviços realizados. Então, a ideia aqui é, se eu especializo o meu trabalho, aquele cara, ele acostuma a fazer aquilo, então ele começa a fazer aquilo de forma mais rápida e ele aumenta a quantidade de produção, tá? Aí, gente, só que o que acontece? Essa ideia aqui de atividades simples, rotineiras, padronizadas, vamos pensar na gente. Se a gente começa a fazer sempre a mesma coisa todo santo dia, isso vai levar, no longo prazo, a gente a se desmotivar, né? Então, assim, a gente vai começar a achar chato, não vai mais ser um desafio, então a gente vai fazer no automático, no mecânico, a gente vai virar um robô, né? Fazendo sempre a mesma coisa. Tem aquele filme lá acho que é do Chaplin, né? Aquele filme que ele fica, que mostra exatamente isso daqui, que é a pessoa fazendo sempre a mesma coisa, tipo, batendo um martelinho aqui, aí pega aqui e bate de novo aqui, pega aqui e bate de novo aqui. Qual que é a graça de fazer isso? Você não tem desafio nenhum, você tá sempre fazendo a mesma coisa o dia inteiro, todo dia, até o seu último dia aqui na Terra. Isso é muito chato, só de pensar já me dá um ruim. Então, o Herzberg, que a gente até comentou dele em motivação, ele traz a ideia do enriquecimento do trabalho. Essa ideia do enriquecimento do trabalho se opõe, tá, à especialização do trabalho. Por quê? Porque o enriquecimento, ele fala o seguinte: ele vai aumentar a motivação e aumentar a produtividade. Nós temos o enriquecimento horizontal e vertical. Lembra que eu expliquei? O horizontal é quando a mesma pessoa, o meu chefe, o meu diretor, ele me dá mais funções. Então, mas do mesmo nível hierárquico. Então, eu batia o martelo aqui nesse negócio e botava o cadarço aqui. Agora, não botava o cadarço, era outra pessoa que botava o cadarço e outra pessoa que fazia isso daqui. Agora eu faço esses três, digamos. Então eu preciso fazer um outro esquema, um outro processo de trabalho, porque vai alterar, né? Porque eu tenho mais funções na empresa, então eu não tenho uma função só. E aí eu também tenho o vertical, que é quando eu pego responsabilidades, atribuições de níveis hierárquicos acima de mim. Então isso me motiva. Por quê? Porque eu sinto que eu sou visto, né, na empresa, que eu consigo cumprir as minhas responsabilidades. Porque se eu já cumpro as minhas e me passaram responsabilidades acima de mim, é porque eles veem que eu tenho capacidade para assumir. Então é essa ideia de você motivar o empregado pelo enriquecimento de cargos. Então você vai contra a especialização, você dá mais tarefas, dá mais atribuições, dá mais responsabilidade para o empregado, para o colaborador da empresa. Então, isso aqui. Gente, nós temos aqui dentro do conceito de especialização do trabalho, o conceito de especialização vertical e horizontal. Eu não coloquei aqui, mas anotem aí. A especialização vertical é quando eu tenho vários níveis hierárquicos dentro da empresa. Então, verticalmente, eu tenho especializações, tá? Então, eu tenho vários níveis hierárquicos. E eu tenho a especialização horizontal, que significa que eu tenho vários departamentos da empresa. Porque se eu tenho a especialização funcional, quer dizer que eu tenho, a especialização horizontal, às vezes eu confundo as palavras querendo falar uma outra palavra, mas especialização horizontal. Se eu tenho horizontal, quer dizer que eu tenho, no mesmo nível hierárquico, várias especializações, né? Vários departamentos ali especializados. Então, a especialização horizontal é a mesma coisa que departamentalização. E a vertical, vários níveis hierárquicos. O enriquecimento do trabalho, o enriquecimento de cargos, pode vir com esses dois nomes. Ele tem, então, o intuito de aumentar a motivação, aumentar a produtividade, porque a pessoa se sente mais capaz, mais responsável, bem vista pela empresa, enfim. Temos uma desvantagem no enriquecimento do trabalho, porque pode ser que você tenha este aumento de tarefas ou este aumento de responsabilidades sem o aumento do salário. E aí a pessoa se sente explorada, né? Porque ela fazia uma função, ou duas, digamos, e aí vem lá no enriquecimento do trabalho e ela tem agora uma atribuição de uma responsabilidade superior a dela, então, e mais
mais 3 funções do nível horizontal. E isso não vem com nenhum aumento de R$1 no salário dela. E ela fala, pô, estão me explorando, né? Eu tava recebendo a mesma coisa pra fazer menos, e agora eu tenho responsabilidades super maiores e não me pagam nada mais pra isso. Então esse enriquecimento do trabalho, ele tem que ter todo um planejamento para ser feito. Não é simplesmente vai lá e faça isso. Porque você pode, inclusive, desmotivar o indivíduo e ele querer sair da empresa, por exemplo, e querer um outro lugar. Então tem que tomar muito cuidado com isso aqui. 5. Formalização. A formalização, gente, é bastante simples. É a quantidade de regras e procedimentos que eu tenho na empresa. O que isso vai acontecer? Vai delimitar um comportamento. A gente estudou em cultura e clima, lá nos primeiros vídeos, que as regras, as crenças da empresa, elas delimitam o comportamento das pessoas dentro da empresa. Então é aquilo que eu já tinha explicado. Eu não posso chegar para trabalhar dentro de um tribunal de mini saia e decotão, né? Porque não combina com o ambiente. Eu não posso ser uma juíza e julgar de biquíni, porque eu não estou na praia. Eu não trabalho numa loja que vende biquínis. Se eu trabalho numa loja que vende biquínis, eu até posso atender, digamos, com uma parte de cima de biquíni, sei lá, vamos fingir que a gente tá na praia. Na praia, numa loja de biquínis, as pessoas podem atender assim. Então, assim, você vai ver que cada lugar, cada empresa vai ter suas regras, seus procedimentos, suas crenças, suas formas de agir. E isso vai delimitar o comportamento naquele local. Então, o grau de formalização é isso. Só que daí, gente, a gente tem que ver que em alto grau de formalização vai levar um engessamento. É toda aquela ideia da administração burocrática, né? O que você volta o objetivo da empresa para seguir regras e procedimentos. Então, você não está mais preocupado com o ambiente lá fora, com o que está acontecendo, com o resultado a ser atingido. Você está preocupado a seguir as suas próprias regras. Então, você vira aquela pessoa que fica tipo um cavalo, assim, com o negócio aqui, não vê mais nada em volta e só precisa seguir as regras de dentro da empresa. Terrível isso aqui, terrível, tá? Mecânico, engessado, burocrático, totalmente, como é que eu posso dizer? Totalmente sem inovação, sem criatividade, sem nada. Então, isso aqui é terrível. A ideia, gente, é que empresas com mais níveis hierárquicos sejam mais formalizadas, porque aí você tem muitos níveis hierárquicos e você tem que ter regras e procedimentos ali dentro. Quando é uma empresa, digamos, eu tô aqui e já tenho os meus subordinados aqui embaixo, tenho uma amplitude de controle maior, sou um chefe descentralizador, descentralizo, delego. Aqui você já não tem necessidade de tantas regras e procedimentos. Agora, uma empresa que é verticalizada, né, uma amplitude de controle menor, centralizada, você precisa de regras e procedimentos, porque um vai ter que obedecer ao outro e tu tem que seguir as regras, né? Porque você não é descentralizado, não é delegado. Cada um vai ter que fazer na sua responsabilidade e só. E vai ter que pedir a autorização do de cima. Então, são regras que você tem que seguir. Departamentalização agora. Departamentalização bastante simples também. É o agrupamento, gente, de atividades homogêneas. Então, por exemplo, nós temos numa empresa, o pessoal do marketing fica no departamento de marketing. O pessoal da produção fica no departamento de produção. O pessoal do financeiro fica no departamento financeiro. O pessoal de recursos humanos fica no recursos humanos. Não fica um troço tudo misturado. Porque o marketing, ele precisa ter o departamento dele para ver quais são as tendências de marketing, o que vai atingir o público, o que não vai. A produção ali precisa focar só na produção, preciso produzir, preciso motivar meu empregado, né? Junto com o departamento de RH, de gestão de pessoas. Então, você tem a departamentalização da empresa para você deixar aquelas atividades homogêneas juntas, né? Então, você junta as atividades. É a especialização horizontal, como eu já havia falado aqui em cima. É a ideia de homogeneidade de atividades e tem diversas formas de departamentalizar. Então, não existe uma forma apenas para a gente fazer departamentalização dentro da empresa. Tem várias formas. E aqui agora a gente vai falar a primeira, no próximo vídeo a gente continua. A primeira delas, funcional. É a mais bastante cobrada em concurso, anota aí, funcional.
similaridade de tarefas, especialização do trabalho, situações de estabilidade e tarefas rotineiras. O que é isso aqui? Isso aqui, gente, a funcional é a mais vista, né? Você vê essa departamentalização em ambientes estáveis. Então, por exemplo, em tribunais, em hospitais, empresas enormes, por exemplo, uma Coca-Cola da vida. São empresas que trabalham em ambientes estáveis já, elas já são estáveis. Então, o hospital já é estável, ele não tem uma atividade que muda de acordo com o tempo, ele tem sempre a mesma atividade. Curar pessoas, tratar pessoas, acabou. O que ele vai ter? Ele vai ter o departamento de marketing, de RH, de produção não, sei lá, tratamento de câncer, tratamento de não sei o quê. Então, ele vai especializar tanto na parte administrativa, quanto na parte de medicina. Então, eu tenho uma especialização, digamos, em ortopedia, eu tenho uma especialização em dermatologia. Você vai separar a tua empresa, né, o teu hospital, em atividades homogêneas. Então, vai ter o departamento inteiro só de dermato, departamento inteiro só de ortopedia. É assim que funciona. Situações de estabilidade, tarefas rotineiras, ou seja, não tem inovação aqui, né? Não vai ter uma inovação, vai sempre continuar tratando gente em dermatologia, vai sempre continuar tratando gente em ortopedia e assim por diante. O que você tem de ruim nessa estrutura? Ela impede a visão sistêmica, gera um isolamento das áreas funcionais e uma resistência à mudança. Por quê? Porque eu fico aqui na minha área, no meu fechadinho. E eu fico com as pessoas com as quais eu tenho afinidade, né? Porque são pessoas que fazem a mesma coisa que eu. Então, eu estou no meu departamento de dermato, digamos, dermatologia. Eu não enxergo o todo, porque o meu departamento é como se fosse empresa, entende? É uma coisa muito assim... como é que eu posso falar? Me fugiu a palavra, mas o que é o meu ali é melhor. É como se fosse isso. E aí você perde a visão de que você faz parte de uma empresa e os outros departamentos também fazem parte daquela mesma empresa. Então te sobe na cabeça, né? Você tem ali uma sensação de que o departamento é você, que a empresa é o departamento. Então você perde essa visão de todo. Você fica ali com aquela visão isolada do teu departamento, tá? Assim, a funcional ela é boa. O lado bom dela é porque você consegue agrupar as pessoas que têm as mesmas expertises na mesma área. Então, elas não ficam soltas dentro da empresa e duplicando recurso. Fica tudo no mesmo lugar. Então, você tem todo um esforço, todo um investimento, todo um custo ali, no mesmo lugar, concentrado no mesmo departamento. Então, você não tem, por exemplo... digamos, se fosse tudo misturado, tá? Não tivesse essa departamentalização no hospital. Você teria pesquisa de dermatologia aqui, aqui, aqui e aqui. E pode ser que a mesma pesquisa aqui seria dessa daqui, entende? Então, você junta todos os dermatologistas na mesma área e você consegue, por exemplo, 3 pessoas queriam fazer a mesma pesquisa. Você vai investir o dinheiro nessa pesquisa específica dentro deste departamento. Você não vai fazer 3 pesquisas diferentes porque você está departamentalizado de outra forma. Não, já que está na funcional, já que a gente departamentalizou por especialização, esses 3 aqui vão fazer a mesma pesquisa, eles vão fazer juntos. Então, você tem isso também, você tem uma economia nesse ponto. É mais fácil, né? Porque mais fácil de lidar também, porque você faz ali a questão são os departamentos, eles ficam homogêneos, então você separa certinho o que tem que ser. E isso, tá? Isso. Aí, isso daqui o em vermelho aqui são as desvantagens, tá, gente? Então, aqui é uma visualização da departamentalização funcional. O diretor, diretoria, RH, produção, comunicação, aí financeiro, blá, 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 tá? É assim que funciona. Estrutura, então, organizacional, terminamos essa parte aqui. E agora eu começo departamentalização já nesse vídeo. A gente continua departamentalização no próximo vídeo, tá? Então, a gente viu a primeira, que é a funcional, e vamos ver as próximas no próximo vídeo. É isso, até!